noite a todos, aqueles a quem eu ainda não havia cumprimentado. Hoje nós vamos revisitar uma apresentação que foi feita na Escola Urântia, com o tema de descobertas arqueológicas. Descobertas arqueológicas. Esse assunto foi abordado dentro do tema do Jardim do Éden, a história do jardim, a história de Adão e Eva. Tá? Então, parece que a história já começa meio assim, do meio para frente, né? Mas é porque a gente estava tendo várias aulas sobre a história de Adão e Eva, e essa aqui era para abordar essa questão das descobertas arqueológicas ali naquela região. Então a gente vai começar por esse ponto aqui, que quando foram estavam sendo preparados, né, o Jardim do Éden para a chegada de Adão e Eva. E nós sabemos que antes que o casal adâmico chegasse aqui, nós já tínhamos aqui, que era ainda da época do príncipe planetário, nós tínhamos a figura do Van e o Amadon, que na época da rebelião, eles se mantiveram leais, eles não aderiram à rebelião, eles não cederam, eles não se aliaram ao príncipe. E eles ficaram, então, por mais de 150 mil anos aqui, esperando essa notícia, né? Da vinda de um casal de filhos materiais. E quando eles souberam que esse casal estava vindo para cá, eles então começaram a se organizar para preparar o jardim, preparar um local onde o casal adâmico, Adão e Eva, pudessem viver e se estabelecer. Porque nós sabemos que a missão dos filhos materiais é que eles devem formar uma nação de raça pura no planeta. Então, assim, olha, eles precisam de um local, um espaço, uma cidade, para quando eles chegarem, eles vão ter muitos filhos, né? Esses filhos terão muitos filhos, será um processo acelerado de reprodução, e eles devem formar pelo menos 500 mil de habitantes de raça pura, da linhagem de Adão e Eva. Então, eles tinham que encontrar um lugar espaçoso, protegido, bem estabelecido. E antes da vinda de Adão e Eva, então, Van e Amadon organizou um comitê. E esse comitê, então, tinha a função de procurar um lugar que fosse adequado para o estabelecimento do Jardim do Éden, ou a cidade de Adão e Eva. Então, esse comitê esteve afastado por quase 3 anos, procurando algum local que eles pudessem criar o jardim. Então, nós tivemos 3 locais que foram escolhidos previamente, que foi aqui, primeiro aqui na região onde hoje é a ilha de Chipre. Na época, o Mediterrâneo era bem mais abaixo do que o nível do mar, então Chipre estava conectada ao continente, era uma península, na verdade. Depois, com o alagamento do Mediterrâneo, essa região aqui sofreu um afundamento e aí Chipre se tornou uma ilha. Na época do Jardim era uma península e tinha um trecho de terra que conectava ao continente, mas era um lugar muito bom, porque ficava protegido, né? Cercado pelas águas. O outro local que eles encontraram foi aqui, ó, nessa região aqui, onde tem esse círculo aqui do meio, que é exatamente o que a gente chama de Mesopotâmia, ou seja, entre dois rios, né? Mesopotâmia significa entre dois rios. E fica bem aqui, a gente vai falar bastante sobre essa região, que é entre o Tigre e o Eufrates, que ficou registrado na Bíblia como sendo o local do Jardim do Éden. Na verdade, aqui foi o segundo jardim, aqui foi o primeiro. Mas falando desses 3 locais, havia também uma outra região aqui, ó, de acordo com o livro de Urântia, fala que era uma península aqui no Golfo Pérsico. Então, o ponto mais
semelhante a uma península que a gente encontra nessa região seria aqui na região do Catar. Então, o Van Yamadon organizou esse comitê e eles viajaram vários lugares do mundo, né, para procurar uma região para fazer o jardim. Escolheram esses 3 locais. Por fim, o local escolhido entre os 3 foi mesmo aqui, a Península de Chipre, né? E eles iniciaram então o trabalho de construção do jardim. Eles trabalharam por quase 300 anos, se eu não me engano, trabalhando aqui, construindo, fazendo sistema, é, é, construindo casas, a moradia, né, dos adamitas, construíram o sistema de canalização de água, sistema de tratamento de esgoto. Era uma cidade bem avançada para aquela época. E tudo, então, começou muito tempo antes de Adão e Eva chegarem aqui. Bom, esse lugar aqui, e eu vou falar bastante sobre isso, esse lugar aqui é o que tudo indica quando o pessoal fala da famosa lenda da Atlântida. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Muita gente já procurou a famosa Atlântida. Há pessoas que pensam, não, Atlântida talvez seja Dalamátia, cidade do príncipe. Só que Dalamátia, ela é de 500 mil anos no passado. A cidade do príncipe começou há 500 mil anos. E depois de 300 mil anos, na época da rebelião de Lúcifer, ou seja, que aconteceu há 200 mil anos, Dalamátia foi submersa. Então faz muito tempo que Dalamátia foi submersa. E o livro durante diz que Dalamátia está hoje sob as águas do Golfo Pérsico. Então, em algum lugar aqui debaixo das águas do Golfo Pérsico se encontram as ruínas de Dalamátia. Mas, é, pelo que podemos entender, essa lenda de Atlântida é muito mais fácil, muito mais coerente pensar que se refere ao Jardim do Éden do que a Dalamátia. O Jardim do Éden tem o quê? 37 mil anos, enquanto que Dalamátia teria 500 mil anos, desde o seu início. Pelo menos 200 mil anos que ela foi submersa. Então, é muito tempo no passado para que tenha restado alguma informação da cidade planetária. Já o Jardim do Éden, vamos dizer assim, pouco mais recente, apesar de que também é muito tempo, né? 37 mil anos no passado é muito tempo. A gente não tem vestígios, assim dizer, a nossa arqueologia não alcançou, não encontrou nada dessa época. Nada. A cidade mais antiga que a gente tem, que já foi descoberta, é Göbekli Tepe, que tem 12 mil anos. Então veja a diferença, né? De 37 mil anos no passado para 12 mil anos. Então, depois de muito tempo, depois de muito tempo da queda do jardim, da, de Adão ter mudado, né? Do primeiro jardim para o segundo jardim, depois da queda, eles saíram daqui e vieram para cá. E é por isso que ficou registrado na Bíblia que o Jardim do Éden seria aqui entre o Tigre e o Eufrates. Veja que o passar do tempo vai apagando da história alguns registros, principalmente numa época que era sempre contada, né, de geração em geração, de pai para filho, então perdia muito. Mas então, vamos ver essa questão do o que tem a ver a toda essa história da Atlântida com o Jardim do Éden. Será que faz algum sentido a gente acreditar que Atlântida era o Jardim do Éden? É isso que eu quero apresentar para vocês, né? Atlântida seria só uma lenda ou tem algum um resquício de verdade em torno dessa história, né?
A história de Atlântida, ela aparece pela primeira vez nos diálogos Timeu e Crítias, do filósofo grego Platão. Numa viagem ao Egito, o legislador ateniense Solon teria ouvido de sacerdotes, de sais, a tradição sobre a Atlântida. O seu neto Crítias, por sua vez, contou essa história para Sócrates, né? E depois essa história chegou até Platão. A Atlântida de Platão, de acordo com o que Platão escreveu, seria uma ilha vastíssima, perto das colunas de Hércules, que para alguns, quando se refere à coluna de Hércules, estaria se referindo àquele estreito lá, o Estreito de Gibraltar. E que essa Atlântida fora habitada pelos Atlantes, descendentes de Atlas, que seria filho de Poseidon, deus do mar. Então a gente aos poucos vamos tentar fazer alguma correlação, entender o que a gente tem da lenda da Atlântida e o que a gente tem do que o livro de Urântia fala sobre o Jardim do Éden. Será que realmente tem correlação, né? Isso que a gente vai ver. Bom, os Atlantes, regidos por leis justas e riquíssimos, tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, mas Atenas os repelira. Finalmente, a degeneração de seus costumes provocara a ira dos deuses e um maremoto tragara a Atlântida em um dia e uma noite. Será que tem alguma relação? O livro de Urântia conta uma história muito parecida de Chipre. Fala que houve um, né, uma movimentação de terra ali, né, um maremoto, e houve um afundamento, e aí a região onde era o Jardim do Éden ficou submerso. Vamos lá, vamos tentar fazer essas correlações. Eu trouxe aqui algumas tabelas fazendo esse paralelo, para ver se a gente consegue correlacionar essas duas histórias. Vamos ver, do lado esquerdo aqui nós temos a história de Platão, falando sobre a Atlântida, e do lado direito que o livro de Urântia fala sobre o Jardim do Éden. Então vamos lá. Ó, diz Platão que Poseidon desceu dos céus para sua casa na ilha, ilha ou península, porque parece que a palavra grega original ela pode tanto significar ilha quanto península. Então Poseidon teria descido dos céus para morar na sua península, na Atlântida. A história de Platão sobre a Atlântida foi importada do Egito e a lenda se concentra em eventos que ocorrem principalmente no Mediterrâneo Oriental. E o livro de Urântia, o que diz? Diz que Adão e Eva, né, foram trazidos de Jerusalém, da sede do nosso sistema, e eles foram desmaterializados lá e rematerializados aqui. Então, Adão e Eva chegaram já, o jardim já estava pronto, né? O Éden, e o livro diz que era uma península longa e estreita, quase uma ilha, projetando-se para o oeste, a partir das margens orientais do mar Mediterrâneo. Esta área era praticamente uma ilha e um mar interior. Então tem um pouquinho de semelhança aí entre a história de que esse Poseidon teria vindo dos céus para viver na Atlântida. Adão e Eva também vieram do céu para viver no Jardim do Éden. Outra informação, para começar com a região como um todo, peraí, esse aqui foi traduzido pelo Google, eu acho, então algumas coisas ficam meio sem sentido, mas vamos lá. Toda a ilha da Atlântida era considerada alta acima do nível do mar, de onde parece que ela submergiu, né? É o que dá a entender. A linha costeira dessa massa terrestre, a Ilha do Éden, também é tratada no livro de Urântia como sendo bem elevada acima do nível do mar. A linha costeira dessa massa terrestre, a ilha inteira do Éden,
foi consideravelmente elevada. Parece que tinha uma cadeia de montanhas ali naquela região, inclusive protegia o Éden, né, da chuva. Nunca chovia no Éden, o livro fala sobre isso. A ilha, ela era mais comprida, né? Era longa, estreita, o Éden, e a história de Atlantis também. É como se ela fosse mais comprida do que larga, né? Bem mais estreita, vamos assim. Atlântida, propriamente dita, ou planície, receberam os córregos que desciam das montanhas. É outra informação que Platão fala sobre Atlântida, que ela era regada por esses rios que vinham das montanhas. O livro de Urântia diz que o grande rio regava o jardim e que descia das terras mais altas da península. Continuando, diz assim: a Atlântida, propriamente dita, estava em um vale, cercada por montanhas que desciam diretamente para o mar. Isso privaria a chuva, razão pela qual os atlantes precisavam coletar água dos córregos da montanha. E o livro de Urântia diz que, enquanto chovia abundantemente nas terras altas circundantes, raramente chovia no Éden, propriamente dito. O Éden era protegido por conta dessa cadeia de montanhas. Então, as nuvens de chuva sempre passavam e chovia em outra região, mas não no Éden. A meio caminho, ao longo da maior extensão da Atlântida e perto do mar, havia uma planície considerada a mais bela e fértil de todas as planícies. Essa é a informação de Platão. O livro de Urântia diz que o local escolhido para o jardim foi provavelmente o local mais bonito do gênero em todo o mundo e o clima era ideal. Em nenhum outro lugar havia um local que pudesse ter se prestado tão perfeitamente a se tornar um paraíso de expressão botânica. O Jardim do Éden realmente era um local muito bonito e fértil. As montanhas que rodeavam Atlantis foram celebradas como sendo mais numerosas, mais altas e mais bonitas do que as existentes hoje. Essa é a informação que tem de Platão. O livro de Urântia diz que o clima do Éden era devido a essas montanhas que circundavam o jardim. Diz também que os atlantes possuíam gemas preciosas, ouro, prata, cobre e estanho. E o livro diz que as montanhas ao redor do jardim abundavam em pedras preciosas e metais. Então, esse trecho em azul sempre tirado do livro de Urântia. E aí eu fui tentando encontrar algumas coisas que pudessem coincidir, né? Na história de Platão diz que no centro de Atlantis havia um santuário sagrado para Poseidon e Cleito, templo de Zeus, cercado por uma parede dourada, através da qual a entrada era proibida. Essa é a história que Platão contou. O livro de Urântia diz que no centro da Península Edênica estava o requintado templo de pedra do Pai Universal, o santuário sagrado do jardim. Os atlantes faziam 2 colheitas por ano e os canais alimentados pelos rios forneciam irrigação. A irrigação cobriu milhares de quilômetros, de acordo com a história de Platão. E o livro de Urântia diz que o Éden tinha milhares de quilômetros de valas de irrigação. Também muito parecido, né? Bom, continuando aqui na história de Platão, diz que Atlântida carregava livremente todas as coisas perfumadas que existiam agora na Terra: raízes, ervas, arbustos e gomas exudadas por flores ou frutos. Havia culturas cultivadas, cereais. Todas essas ilhas sagradas produziam belas, maravilhosas e em abundância, né? Frutos maravilhosos, né? Em abundância. O que o livro de Urântia fala sobre essa questão? Diz que na época da chegada de Adão, a maioria das plantas daquela parte do mundo já estava crescendo no Éden. O Van e a Madon haviam organizado, né, trazido todos esses vegetais para o jardim. Muitas frutas, cereais e nozes já haviam sido bastante melhoradas. Muitos vegetais e cereais modernos foram cultivados
ali no Jardim do Éden. As plantas, as árvores e as plantas no Éden estavam quase. Parece que também tem alguma semelhança, né, com relação à diversidade dos vegetais que tinha no Jardim do Éden e também contada por Platão, tinha também na Atlantis. Continuando, aqui ele diz que Poseidon equipou a ilha central com prodigalidade divina. Ele fez com que a terra crescesse abundante produção de todos os tipos. E o livro de Dante diz que durante os primeiros dias da sua permanência, Adão, né, no Éden, todo o jardim assumiu uma nova forma e assumiu novas proporções de beleza e grandeza. Continuando aqui na história de Platão, alguns de seus prédios eram simples, mas em outros eles montaram pedras diferentes, variando a cor para agradar aos olhos e ser uma fonte natural de prazer. O livro de Urântia diz que as estruturas do jardim eram simples, mas muito artísticas. Ou seja, parecia ser algo, uma arquitetura bonita, né? Bem, bem construído. Mais tarde, houve terremotos e inundações de violência extraordinária. E em um único dia e noite, todos os seus combatentes na região mediterrânea foram engolidos pela terra e a ilha de Atlântida foi igualmente engolida pelo mar e desapareceu. Essa é a história. O livro de Urântia diz que, em conexão com a atividade violenta dos vulcões ao redor e a submersão da ponte terrestre da Cilícia para a África, afundou o piso leste do mar Mediterrâneo, arrastando sobre as águas toda a Península Edêmica. Isso parece ter a ver com o Estreito de Gibraltar, né, que se abriu antes. A África era conectada com a Europa através daquele Estreito de Gibraltar. Depois eu vou mostrar o mapa aqui. E aí, quando aquele paredão que protegia o Mediterrâneo da água do oceano, quando aquele paredão se rompeu, o oceano invadiu o Mediterrâneo. O Mediterrâneo ele estava bem abaixo do nível do mar. E ele alagou tudo ali, inclusive fazendo com que o jardim fosse tragado pelas águas. Isso aqui são alguns pontos que eu encontrei na história, lá nas teorias de Platão, e que o Robert Sarmas, é um iraniano americano, ele, conhecendo o livro de Urântia, ele decidiu então que ele queria ir lá encontrar o Jardim do Éden. Naturalmente que ele não iria falar assim, olha, eu estou procurando o Jardim do Éden, porque dificilmente ele conseguiria financiamento para isso. Mas ele decidiu que ele iria fazer uma excursão lá, uma busca, mas ele disse que estava à procura da Atlântida, que tinha informações de que a Atlântida estava ali. E aí ele conseguiu financiamento para isso, ele fechou um contrato com uma equipe de televisão e ele foi lá e conseguiu tirar algumas fotografias com sonares e a gente vai ver alguma coisa do resultado que ele conseguiu lá pesquisando ali na região de Chipre. Ele escreveu um livro, inclusive, né, esse aqui, ó, Discovery of Atlantis, e fala sobre a sua história, como tudo aconteceu e o que ele descobriu, né? Sarmas organizou uma expedição no final de 2004 que produziu evidências de estruturas artificiais, incluindo duas paredes, ou um muro, com mais de 3 quilômetros de comprimento. O local fica a cerca de 120 quilômetros a leste de Chipre, em direção à Síria. Depois ele voltou lá em 2011 para filmar um documentário e reforçar sua teoria, né? Ele teve o apoio da Organização de Turismo de Chipre e do canal History. Bom, aqui a gente está vendo nessa foto aqui a ilha de Chipre. Hoje é uma ilha, né? Só que antigamente isso aqui estava conectado ao continente. Como eu disse,
o oceano, o mar Mediterrâneo estava abaixo do nível do oceano, do nível do mar, e por conta disso, as terras também não havia, houve depois um afundamento de terra nessa região, e aí agora está tudo debaixo d'água. Mas na época havia essa conexão de Chipre com o continente. E o Jardim do Éden era bem nessa região aqui, exatamente protegido por essa cadeia de montanhas aqui. Essa era a planície do Jardim do Éden. Discovery Atlantis, of Atlantis, é o nome da expedição que o Robert Sarmas deu. E teve uma época, tinha um site com muitos vídeos, documentos, muita coisa, e que dava para ver, por exemplo, no navio dele tinha uma bandeira com os 3 círculos concêntricos, porque ele estava ali, né, representando o livro de Urântia. Ele conseguiu fechar um contrato com a ATMC, que investiu alguns milhares de dólares para ele ir lá e fazer essa expedição. Em seu livro, ele argumenta que as imagens preparadas a partir de dados de sonar no fundo do mar mostram características semelhantes a estruturas artificiais a uma profundidade de 1.500 metros. Ele tirou algumas fotografias e ele acredita que essas, por exemplo, isso aqui seria uma espécie de um muro com um canto, né? Então, ele alega que isso aqui não se assemelha com alguma formação rochosa natural, que seria uma construção de mão por mãos humanas. Se ele segundo suas ideias, várias características de Chipre, incluindo a presença de cobre e extintos elefantes anões de Chipre, nomes de locais e festivais locais, apoiam sua identificação de Chipre como parte da Atlântida. Porque, por que que ele fala desses elefantes anões? Porque também tem essa informação acerca da Atlântida, né? Que havia esses elefantes anões. E aí a gente também tem esses elefantes anões em Chipre. Então as coisas vão coincidindo, né? Como em muitas outras teorias sobre a localização da Atlântida, Sarmast especula que sua destruição por inundações catastróficas tem relação com a história do dilúvio. Porque imagina, né? Presta bem atenção nessa imagem aqui. Vamos imaginar que o mar Mediterrâneo tivesse 1.600 metros, né, mais abaixo aqui. O que que aconteceria? A hora que o Estreito de Gibraltar se rompesse e o oceano invadisse o mar Mediterrâneo, haveria um alagamento, né, uma elevação do nível do mar repentino. E todas as cidades que por acaso tivessem aqui na região, na orla do mar Mediterrâneo, todas essas cidades seriam tragadas pelas águas. Por quê? Porque se ele tinha um nível baixo e de repente o oceano invade e sobe o nível do mar Mediterrâneo, as cidades na orla do mar Mediterrâneo aqui todas seriam destruídas. E aí ele associa que talvez tenha relação com a história do dilúvio. Em parte, Sarmast baseia sua teoria de que a Atlântida pode ser encontrada ao largo de Chipre em uma abundância de evidência de que o mar Mediterrâneo secou durante a crise de salinidade messiniana, quando o seu nível caiu 2 para 3 milhas abaixo do nível do Oceano Atlântico, como resultado da elevação tectônica que bloqueia a entrada de água através do Estreito de Gibraltar. Aqui, nós estamos aqui, né? Ó, esse aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é o Estreito de Gibraltar. Para quem já passou por aqui, né? Ó, aqui pela Espanha, aqui, passando perto do oceano, dá para ver o continente africano do outro lado, assim, a olho nu, de tão pertinho que é isso aqui. Isso aqui era conectado.
Havia uma cadeia de montanhas aqui que impedia que o oceano invadisse o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é essa parte fechada aqui, ó. Se não fosse por essa entrada aqui, ó, todo o mar Mediterrâneo estaria isolado. E aqui é onde está Chipre, ó. Aquela aqui, ó. Então, antes do a água do oceano invadir o Mediterrâneo, aqui, lembra que o Robert alega que houve uma crise, né, de que o Mediterrâneo foi secando, 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 e foi diminuindo de nível. Ficou bem abaixo do nível do oceano. E aí, quando rompeu aqui, todo o oceano invade o Mediterrâneo e aí alaga tudo. Alaga todas as cidades, a orla do Mediterrâneo e também alaga aqui a região onde seria o antigo Jardim do Éden. Essa é a teoria dele, né? Então, voltando aqui, teria acontecido isso, né? Por conta dessa crise de salinidade, foi baixando o nível, e aí essa região toda aqui estava acima do nível do mar Mediterrâneo. Depois foi tragado. Separado do Oceano Atlântico, o mar Mediterrâneo secou parcial ou completamente como resultado da evaporação. Como resultado, seu fundo, anteriormente submerso, se transformou em um deserto com grandes lagos salinos e salgados. Toda a área foi inundada quando o cume desabou, permitindo a inundação catastrófica através do Estreito de Gibraltar. Bom, eu vou interromper o compartilhamento para compartilhar o áudio com vocês. We know exactly what Atlantis Island looked like. The description that the Egyptians gave to the Greeks and that which has come down to us today is so detailed that we can not only illustrate what this island looked like, but also to draw city plans of Atlantis City, the capital. So I knew what this island looked like, and what I was trying to do is to see, is there any landscape in the Mediterranean that matches the description of this island? The only place where an island as high as is described in the Critias could have been completely submerged is a vast basin that was flooded. We knew from recent scientific experiments that the Mediterranean used to be a desert, practically a desert, spotted with lakes and lagoons. The scientists currently believe that the last time the Mediterranean was flooded was about 5 million years ago. Unfortunately, what they don't know is that we have accounts from ancient geographers stating that the ancient races knew about the Mediterranean being flooded through the Gibraltar. The very reason that the Gibraltar Strait is associated with the Pillars of Hercules is that the old myth was that Hercules pushed these pillars apart, thus connecting the Atlantic with the Mediterranean. Bom, era só esse pedacinho que eu queria mostrar, que mostra a simulação de a água invadindo, né, ali o Estreito de Gibraltar e alagando toda, toda a região ali do Mar Mediterrâneo. Então, isso faria com que Chipre antes era uma península conectada ao continente, né, se tornou uma ilha. Alguém tem alguma dúvida sobre o que... Inês, quando que aconteceu essa invasão ali do oceano? Tem a Então, data? aí é que tá. A ciência não concorda, assim, os arqueólogos, os estudiosos, os cientistas não concordam com essa teoria do Robert Sarmach. Essa é uma teoria que ele criou, que isso teria causado, mas não coincide com o que a ciência diz na época que ocorreu essa abertura. Tanto que teria que acontecer de 37 mil anos para cá, né? A gente sabe Pois que é, isso que eu estava pensando teria que por isso que acontecer eu perguntei a data. nessa época. Mas aí eu não sei se isso... O livro Durante, na verdade, fala que houve um terremoto naquela região por conta de alguns vulcões na região e que moveu
com aquele terreno ali e houve um afundamento de terra. E aí o Jardim do Éden submergiu. O livro de Durante não faz essa associação com a questão do Estreito de Gibraltar. Mas essa é a tese do Robert Sarmati, né? Estou apresentando o que ele apresentou, não sei se isso é... O que eu sei é que ele foi contestado pelos seus pares, né, acerca dessa teoria. Diga, Daniela. A minha curiosidade é saber se o livro de Urântia ele já traz essa questão de quais são as áreas que vão subir ou descer. E, assim, para alguns vai soar como uma profecia, alguma coisa do tipo, mas cientificamente tem áreas já que eles dizem que sobe, desce, que inunda, essas coisas. O livro ele não prevê. Tá? O que eu tenho uma impressão que, se acaso Adão e Eva não tivessem falhado e, e eles tivessem continuado no Jardim do Éden, provavelmente aquele cataclisma poderia ter sido evitado, penso eu. Porque por que que ele escolheria um lugar que iria submergir logo em seguida, né? Então dá a entender que ou o jardim foi submerso porque ele deixou de ser utilizado, é uma espécie de, vamos dizer assim, de ocultar o que tinha ali, ou que também, se ele tivesse continuado ali na região, essa subversão não teria acontecido. Mas não sei dizer, o livro não fala sobre isso, não há essas predições, olha, tal lugar vai submergir. Eu estou falando isso porque é muita coincidência, aconteceu a mesma coisa com Dalamátia. Dalamátia também é a cidade planetária. Depois da queda do príncipe, rapidamente aconteceu um cataclismo naquela região e Dalamátia submergiu. E depois acontece a mesma coisa com o Jardim do Éden. Então, não sei por que que isso acontece ou se é só uma coincidência. Em compensação, o segundo Jardim do Éden não submergiu. A região está lá até hoje, que é ali, hoje, o atual Iraque, entre o Tigre e o Eufrates. Diga. Mas do teu ponto de vista pessoal, tu acha que não submerge por causa de quê? Por exemplo, se Adão e Eva tivessem cumprido a missão, então as consciências seriam mais elevadas e a Terra seria afetada por isso? É tipo uma ligação assim? Porque tem muito distúrbio quando se fala nessa coisa de que quando as pessoas evoluem a mente, divinizam a mente, o planeta também sofre menos coisas. Tem gente que ainda discorda disso. Eu não entendo que seja nesse sentido. O que eu entendo é o, que nós temos seres celestiais que são capazes de evitar um terremoto, por exemplo, evitar um deslizamento de terra, um maremoto, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo que os controladores físicos poderia muito bem evitar uma catástrofe assim, ou permitir que ela aconteça, ou até mesmo causar. Mas eu não entendo que seja a consciência dos seres humanos, né, que vai definir. Se a gente estiver com a consciência mais elevada, a gente vai evitar essas coisas. Acho que não é por aí. Mas eu entendo que esses seres, como controladores físicos, eles podem evitar, sim, caso uma cidade como o Jardim do Éden precisasse ser preservada. Então, sei lá como é que eles fazem isso. Mas imagina que, por exemplo, um vulcão pode causar um afundamento de terra em alguma região. De repente, eles podem ir lá e alterar fisicamente, né? Os controladores físicos têm esse poder, eles dominam a matéria, então eu entendo que eles podem impedir, tipo, mantendo a, a, a estabilização ali, aquele território, aquele terreno, aquela região. Mas como não tinha mais o Jardim do Éden ali, eu entendo que eles não interferiram e aí aconteceu. O mesmo aconteceu com Dalamate. Porque não teria tido o segundo jardim, eles estariam morando lá ainda, né? Se eles estivessem na Terra, provavelmente.
Se eles Para estivessem eles não aqui, ter que provavelmente preservar. estariam lá. Talvez até por tecnologia, sei lá, eles mantivessem, conseguissem, né? Hoje a gente já vê o ser humano tem tecnologia até para fazer chover, né? Esses É. dias agora aconteceu uma tempestade lá em Dubai, porque houve uma conjunção de fatores somados à interferência humana também, porque eles conseguem, eles chamam de semeadura de chuva, né? Eles vêm com aviões por cima das nuvens e eles jogam um produto químico e aí aquelas nuvens que não iria chover ali acaba precipitando a chuva naquela região. Então eles conseguem controlar algumas chuvas. Então hoje a gente sabe que tem tecnologia para muita coisa. Eu entendo que para eles isso é fácil de controlar, né? Não é difícil. Neemia, só mais uma perguntinha, aproveitando que eu tenho muita curiosidade disso. A gente sabe pelo livro de Urântia que os portadores da vida não podem interferir depois que começou lá o negócio, né? Mas, no entanto, esses diretores de potência, eles estão permitidos a fazer atuações, assim, intervir? Eu tenho muita curiosidade nessa parte. Se puder falar rapidinho. É, a gente tem que considerar alguns fatores, né? A Terra, o nosso planeta Urântia, ele é decimal. Então, o livro diz que nos planetas decimais, eles permitem que as experiências ocorram para que esse tipo de acontecimento possa ser evitado nos planetas normais. Então, a cada 10 mundos criados, eles escolhem um para ser o decimal. O decimal é assim, olha, é um laboratório. Vamos estudar. Então, eu entendo que é no planeta decimal que eles estudam o terremoto para que terremotos sejam evitados em planetas normais. É aqui que eles estudam os fenômenos mais violentos da natureza, como vulcões, maremotos, tempestades. Tudo se permite acontecer aqui para que esse tipo de aprendizado possa servir de experiência e possa ser evitado em outros mundos. O livro dá um exemplo do nosso fator de cura. Ele diz que Urântia desenvolveu um fator de cura tão elevado que isso melhorou o fator de cura no modelo de vida que foi implementado em outros mundos. Então, a cada 10 mundos, nós temos um mundo laboratório para que sirva de aprendizado para que essas coisas sejam evitadas em outros. Então, eu entendo que é por isso que aqui se permite acontecer essas coisas essas forças da natureza, né, que podem ser um objeto de estudo para que esse tipo de coisa não aconteça em outros planetas normais. Vamos continuar então. Deixa eu ver onde é que paramos. A gente tinha visto o vídeo, né? Que foi aquele vídeo simulando a, o avanço das águas. Bom, se foi isso ou não, é a teoria do Robert, eu só queria apresentar, né, o que ele colocou em seu livro. Bom, nós sabemos que o primeiro jardim, então, foi aqui nessa região de Chipre. O objeto de estudo de hoje não é falar sobre a queda de Adão e Eva, mas nós sabemos que eles falharam. E depois da falha de Adão e Eva, as tribos que estavam se formando aqui ao redor do jardim, elas começaram a se organizar para atacar o jardim. Então Adão e Eva pegou sua família e fugiu dessa região aqui e veio para cá. Essa região, que é entre os dois rios, entre o Tigre e o Eufrates, era inclusive uma daquelas três que Van e Amadon haviam escolhido. Bom, eles estavam fugindo daqui, então vieram para cá, que foi o ponto mais próximo. A outra seria mais embaixo aqui no Golfo Pérsico, assim. Então, Adão e Eva pegou seus filhos, sua turma e veio para cá. E eles começam a formar o segundo Jardim do Éden aqui nessa região. O texto diz assim, ó, quase um ano inteiro foi necessário para que a caravana de Adão alcançasse o rio Eufrates, esse do lado de cá, né?
quase um ano caminhando, né? Uma caravana. A gente olha aqui no mapa, tá pertinho, esse aqui deve ser longe pra caramba, né? Então, eles levaram quase um ano para chegar até aqui, encontrando na época da enchente. Permaneceram acampados nas planícies a oeste da água corrente durante quase 6 semanas, até tomarem o caminho da terra entre os rios, que se transformaria no segundo jardim. Então, eles conseguiram atravessar, e aí eles ficam agora entre esses dois rios. É uma proteção natural para eles, porque de um lado tem um rio que protege eles de cá, e do outro lado um outro rio, e eles ficaram nessa região do meio aqui, entre os dois rios. Adão e os seus colaboradores estabeleceram-se para trabalhar na construção de novas casas e estabelecer um novo centro de cultura e religião. Esse local era conhecido de Adão como uma das 3 opções originais do comitê, designado para escolher as localizações possíveis para o jardim. Então, aqui é o que a gente lê na Bíblia, falando que o Jardim do Éden ficava entre o rio Tigre e o Eufrates. Agora, qual o lugar que eles se estabeleceram, né, propriamente? O livro diz que Adão, né, construiu um muro entre os dois rios, um muro de 90 quilômetros de extensão. Ó, os dois rios em si mesmos eram uma boa defesa natural naqueles dias. E a uma pequena distância para o norte, no segundo jardim, o Eufrates e o Tigre aproximavam-se de tal modo que um muro de defesa, estendendo-se por 90 quilômetros, poderia ser construído para proteger o território ao sul. Então eu fui calcular aqui, o rio ele faz essas, né, essas voltas todas, e o ponto onde há 90 quilômetros de distância é aqui e aqui. Só que eu entendo que talvez aqui não seja o local do muro, por quê? Porque eles ficariam só com essa região aqui para eles, né? É grande, mas não é tão grande assim. Eu entendo que a construção foi aqui em cima, e aí eles ficaram com toda essa região. E vocês podem pesquisar e notar que as civilizações mais antigas que se tem notícia é dessa região, né? Aqui é que surge, por exemplo, os sumérios. As principais cidades sumérias se estabeleceram aqui. E são eles, descendentes dos adamitas. É ali que surge a primeira escrita, né? Tem as tabletes de argila que conta a história dos sumérios. Então, é tudo aqui dentro, nessa região, né? Aqui seria 34 quilômetros de distância e aqui 90. Então, eu chutaria que o muro tenha sido construído em algum lugar próximo dessa região aqui. E eles ficaram, então, protegidos aqui pelo muro e aqui pelos rios que se encontram aqui embaixo no Golfo. E, curiosamente, nós temos aí, ah, sabemos que o Jardim do Éden 2 é aqui nessa região, né, aqui, ó, essa região aqui entre o Tigre e o Eufrates. E daqui é que surgem todas as civilizações que a gente conhece. Tudo é nessa região. Se a gente for olhar, vou compartilhar de novo para mostrar para vocês. Aqui, ó, nessa região, né? Todas as... Aqui é um mapa em tempo real, mas eu fiz algumas marcações aqui das cidades mais antigas do mundo. Por exemplo, Abu Hureia, Síria, 13.000 a.C. Está aqui nessa região aqui, ó, um sítio arqueológico. É um sítio arqueológico no Vale do Eufrates, na Síria moderna. Os restos das aldeias vêm de mais de 4.000 anos de habitação pré-cerâmica, abrangendo o Epipaleolítico e Neolítico. O local consistia em 2 aldeias, Abu Hureia e Abu Hureia II. Os habitantes eram da era epipaleolítica e eram coletores, caçadores sedentários.
foi ocupada entre 13.000 e 9.000 anos atrás. O local é significativo para os habitantes de Abu Ureia. Começaram como caçadores-coletores, mas gradualmente se mudaram para a agricultura. Então, parece ser essa aqui a mais antiga de todas, né? Com 13.000 anos. Göbekli Tepe, que é aqui na Turquia, também é muito próximo dessa região. A gente está aqui, né? Tudo parte daqui. De primeiro Jardim do Éden, segundo Jardim do Éden, e muitas civilizações começaram a surgir aqui nessa região. Göbekli Tepe, alguém já deve ter ouvido falar, um sítio arqueológico na região sudeste da Anatólia. Nós temos vários aqui. Então, esse aqui, ó, esses pontos azuis são as descobertas de sítios arqueológicos mais antigos, desde 13.000 até 5.800 aqui em Chipre. Eu trouxe para cá algumas dessas descobertas. Göbekli Tepe, provavelmente vocês já até ouviram falar, mas quando o Göbekli Tepe foi descoberta, foi foi motivo de espanto para a arqueologia, porque eles não tinham noção que existissem cidades com essa idade. Parece que eles tiveram que reescrever a história da humanidade, porque eles diziam que antes, nessa época aqui, o homem não tinha ainda construído cidades. E aí fizeram essa descoberta por um acidente, descobriram esse sítio arqueológico, está sendo escavado ainda, fica na região sudeste da Anatólia, na Turquia. Todas as declarações sobre o local devem ser consideradas preliminares, uma vez que menos de 5% do local foi escavado. E aí falta muita coisa para ser escavada, mas eles fizeram algumas fotografias com sonar e descobriram que a região ali embaixo, tá debaixo da terra ali, tem muita construção, tá? E tudo indica que foi coberto propositalmente. É como se eles quisessem ocultar uma cidade e eles, então, tamparam tudo com areia para que ninguém descobrisse. E aí, até que nós descobrimos e agora está sendo escavado. Os arqueólogos estimam que são necessárias até 500 pessoas para extrair os pilares pesados das pedreiras locais e movê-los de 100 a 500 metros para o local. Os pilares pesam de 10 a 20 toneladas. Então, é um espanto, né? Como é que eles conseguiram construir aquilo ali? 11.000 anos, nós temos aquela que eu já havia comentado, né? Entre 13.000 e 9.000 anos atrás, Abu Hureia, um sítio arqueológico no Vale do Eufrates. Nós temos também Tel Caramel, é um sítio arqueológico localizado no norte da Síria. Uma pesquisa realizada no final da década de 70 encontrou evidências de assentamentos no local, desde o período pré-cerâmico do Neolítico até o período helenístico. Cerca de 6 áreas já foram investigadas e 4 escavadas. Apenas cerca de 1,5% de todo o local. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta ali. Eles tinham essas construções arredondadas, circulares. Aqui fica em Chipre, bem aqui no cantinho, tá vendo? Tem essa estrelinha aqui, bem aqui embaixo, em Chipre. O mais antigo local confirmado de atividade humana em Chipre é Aetokremos, situado no litoral sul, indicando que os caçadores-coletores estavam ativos na ilha há cerca de 10.000 a.C. 10.000 a.C., né, é bastante tempo, né? Ou seja, já dá 12.000 anos, 10.000 a.C. Então, nós temos mais 12.000 anos atrás. E eles encontraram esses poços de água lá nessa região. Restos de um gato de 8 meses de idade foram descobertos enterrados com o corpo humano em um local neolítico separado, em Chipre. Estima-se que o túmulo tenha 9.500 anos
anterior à civilização egípcia antiga e afastando significativamente a associação felino-humana mais antiga. Não tinha notícia, né, do homem ter o gato como animal doméstico, e aí fizeram essa descoberta. Então, ah, afastou bastante essa, essa parceria, né, do homem com o gato. Eu gostei da precisão da idade do gato, 8 meses. Pois é, já pensou? 8 meses de Eles idade. conseguiram medir. Deve ter feito, sei lá, uma análise do DNA do gato. Vai saber. Jericó. Jericó também é uma cidade muito antiga. Aí a gente já tem referência dessa cidade na Bíblia, né? É uma cidade palestina. Está localizada no Vale do Jordão, com o Rio Jordão a leste e Jerusalém a oeste. A história de Jericó é contada no Velho Testamento, quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito e eles voltaram para a Palestina. E aí a primeira cidade que eles atacam é Jericó. Tem aquela história de que eles rodearam a cidade, começaram a tocar a trombeta e os muros caíram, né? Então, e Jericó existe até hoje. Então, é uma das cidades mais antigas que persistem até nos dias atuais. Essa torre aqui ó, é muito antiga. Essa torre aqui que está sendo escavada ao redor dela. É interessante como o terreno muda, né, com o tempo. O que era uma torre hoje está debaixo da terra. Imagina o quanto houve de movimentação de terra para cobrir tudo isso. Aqui nós temos Mureybet, na Síria, um antigo assentamento humano situado na margem oeste do rio Eufrates, também ali na mesma região, né, onde se estabeleceu o segundo jardim, ocupado entre 10.200 e 8.000 a.C. Então são muitos sítios arqueológicos. E o que eu chamo a atenção é por que que a gente não encontra esses sítios arqueológicos em outros locais do mundo? Na China, no Japão, tem tanta civilização antiga, né? Por que que isso está tudo concentrado ali? Porque tudo indica que as primeiras cidades realmente surgem ali, com Adão e Eva. E a gente, apesar de que a gente só foi até 12, 13 mil anos atrás, eu entendo que isso começou lá há 37 mil anos. É que com o passar do tempo, tudo vai perdendo, vai sendo destruído vamos dizer assim, pelo agir do tempo, né, a natureza, e também pode ser que esteja em camadas mais inferiores ainda. Se hoje a gente cava 40 metros, 50 metros para conseguir alcançar uma, uma estrutura, né, uma cidade como essas que a gente está encontrando, provavelmente cidade de 37 mil anos esteja mais profundo ainda. E aí não é tão fácil de encontrar. Então, por isso que a gente não encontra nada da época de Adão e Eva mesmo. Só as mais recentes, que são as que estão ainda preservadas. Nós temos em Gesher, em Israel, a 8.000 antes de Cristo. É um sítio arqueológico localizado na margem sul de Nahal Tavor, perto de Kibbutz Gesher, no Vale Central do Jordão, em Israel. Então também estão fazendo escavações ali. A 7.100 a.C., Catalhoyuk, acho que é isso. Catalhoyuk era um assentamento do Neolítico e Calcolítico muito grande no sul da Anatólia, que existia aproximadamente entre 7.100 e 5.700 antes de Cristo. Ali também naquela região, ó, Turquia. Ur dos Caldeus, aqui é bem na região mesmo, ali onde estava Adão e Eva, né? Ur dos Caldeus fica ali na, na, naquele mapa que eu mostrei aqui, né? Cadê? Ur. Aqui, ó. É nesse lugar aqui. Fica bem onde ficava ali a região do segundo jardim que a gente viu
a- o novo jardim, a casa de Adão e Eva. Bom, Ur dos Caldeus, perto da foz do Eufrates, no Golfo Pérsico, também bem antigo, né? É aqui que conta, esses níveis iniciais foram selados com um depósito estéril de solo que foi interpretado pelos escavadores da década de 1920 como evidência do grande dilúvio do livro de Gênesis e da epopeia de Gilgamesh. Então, eles dizem que isso aqui, em um certo momento, estava debaixo d'água, né? E aí eles atribuíam ao dilúvio. Nínive também é uma cidade antiga que existe até hoje. Era uma antiga cidade assíria da Alta Mesopotâmia. Fica localizada na margem oriental do rio Tigre e foi a capital do Império Neo-Assírio. Era uma das maiores e mais antigas cidades da antiguidade. Quiroquitia, tem uns nomes muito difíceis, né? Um sítio arqueológico na ilha de Chipre que data da Era Neolítica. O local é conhecido como um dos locais pré-históricos mais importantes e mais bem preservados do Mediterrâneo Oriental. Esse aqui fica na região de Chipre. Então, como eu disse, aqui é o mapa de assentamentos que eu fiz, né? E que se a gente pegar todas as mais antigas, ó, botei aqui de 5.800 a 13.000 antes de Cristo. Todas essas marcas, ó, se eu desmarcar aqui, ó, elas somem aqui da região. Então, eu vou marcar aqui, ó, construções humanas, tá aqui. Tudo tá aqui nessa região, ó. Não tem nada encontrado em nenhum outro lugar do mundo mais antigo do que isso. E por quê? Porque realmente tudo nasce da cultura de Adão e Eva, que haviam se estabelecido aqui no segundo jardim. É por isso que a civilização surge aqui. Começa com as primeiras cidades, ou seja, Adão e Eva construiu as primeiras cidades. Isso foi seguido pelos seus contemporâneos na época, né? Outros seus descendentes que foram se esparramando aqui, foram espalhando por essa região. Eles vêm aqui então para a região da Grécia, aqui na região do Egito e começam a se estabelecer aqui na, na Europa. A gente sabe que a raça azul que estava nessa região da Europa foi a que mais recebeu a contribuição do sangue adâmico. Então a gente vê aqui na Europa eles se destacando, né? As grandes navegações surgem aqui, a filosofia surge aqui, a matemática surge aqui nessa região também, aqui no Egito, né? Principalmente. Então todo o conhecimento se espalha desse ponto aqui, que foi o segundo Jardim do Éden, e foi daqui que tudo se espalhou pelo mundo afora. E por mais que a gente tenha outras civilizações, como o Japão, a China, a Rússia, outros povos, aqui, né, o homem índigo ficou preso aqui na África, mas por mais que o homem estivesse em outras regiões do mundo, aqui é que começa tudo. Questão de civilização, construção de cidades, escrita surge aqui, ó, entre os sumérios. As primeiras cidades a gente, né, certamente é dessa região, porque as mais antigas que nós já encontramos estão todas aqui. A filosofia, a matemática, tudo nasce dessa região aqui. Por quê? Por causa da família de Adão e Eva, né? Bom, aqui E tem é alguns links. normal, né, Neemias, que eles não tenham, assim, que não tenha registro do primeiro jardim, que eles tenham, que o registro vem do segundo, porque o primeiro, antes de submergir, foi destruído, né, quando deu o É, rolo lá com Adão e Eva. ficou E o gente segundo, lá. e o segundo não foi destruído, né? Ficou gente Ele, que passou a habitar lá a ilha de Chipre. A gente tem alguns assentamentos antigos lá na ilha de Chipre, mas é uma prova de que o livro de Urântia está correto, né? Que o berço da civilização realmente foi ali,
na Mesopotâmia. E é dali que todo o conhecimento se espalhou para o mundo. Primeiro na Europa e depois, com as grandes navegações, a Europa foi colonizando o resto do mundo. E essas descobertas arqueológicas corroboram com essa informação de que tudo parte dali. Porque não há cidades antigas em nenhum outro lugar do mundo. É tudo ali. E não é porque as pessoas não estejam pesquisando, é porque realmente ali é que está o berço da civilização. Diga, Lília. A Dalamátia ficava perto ali do primeiro jardim? Dalamate, ela ficava onde hoje é o Golfo Pérsico. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. A Dalamátia, aqui, ó, no Golfo. Esse aqui é a Mesopotâmia, né? Aqui, ó. Aqui é o Golfo Pérsico, isso aqui já, ó. É claro que esse mapinha aqui tá um pouco aqui assim, ó. Aham, Ó, o Golfo Pérsico, tá vendo? A tá. Dalamátia, ela era aqui na Mesopotâmia. Só que houve um afundamento de terra e hoje ela está sob as águas do Golfo Pérsico. Aham. Então é um lugar aqui debaixo desse oceano aqui, desse mar. E o Jardim do Éden um pouco mais acima, é onde estão os rios Tigre e o Eufrates. Sim, porque na Bíblia fala que quando Adão, quando o casal adâmico pecou, né, eles tiveram que sair do jardim, e isso coincide, né? Eles Uhum. tiveram que sair do jardim, só que eles não falam que eles foram fazer um outro jardim, mas daí eles tiveram que fazer com as próprias mãos. E quando eles chegaram no primeiro jardim, já estava tudo prontinho, porque É, ou parcialmente, estava assim, é, o início, né? Alguma coisa ainda tinha para fazer, mas não estava tudo aí, pronto, mas eles já tinham o moradia básico. para tipo 5.000 pessoas quando eles chegaram no jardim. Aham, já tinha bastante habitantes, mas ele sabia que tinha que fazer mais casas para mais habitantes e ia crescer, né? A família de Adão e Eva ali, ele sabia do plano. Mas depois eles viveram em 100 anos lá, né? Eles viveram mais ou menos uns 100 anos no jardim. No primeiro jardim do Éden e depois. Cento e pouco, cento e pouquinho. Aham. E daí, coincide com a Bíblia, porque daí a Bíblia diz que eles tiveram que trabalhar, que ter o sustento com o próprio suor, né? Quer dizer, porque agora eles ficarem um ano viajando. Gente, um ano é chão, hein? Porque Eva teve daí, no meio do caminho, ela teve o bebê, né? Sim, é, O Caim. sim. E, Obrigada. e a Laota também teve a sua filha, né? É, no meio do caminho. Sansa, No meio a do caminho também. Sansa, né? A Sansa era a menina que nasceu, né? Hum. Acho que Laota era a mãe dela, que acabou É. morrendo no parto. Ah, é. Eu acho que faz sentido esse negócio de Atlântida, porque não tem registro assim na Bíblia, em outras coisas do primeiro jardim, né? Não existe. É, Só tem do segundo como sendo o único, enfim. é. Não, eu Então entendo já que. é uma cidade perdida o primeiro jardim mesmo. Só tem registro no livro de Urântia. Então, Eu e a entendo gente o encontra primeiro essas jardim como o jardim coincidências, do né? Éden. Hum? Desculpe. Não, a gente encontra essas coincidências. A história que Platão fala de Atlântida, a gente consegue encontrar correlação com o jardim. É muita coincidência de falar das cadeia de montanhas, na Atlântida não chovia, no jardim também não chovia. Até a Bíblia fala que no jardim não chovia, né? Fala porque diz que não chovia no jardim. E é por conta dessa cadeia de montanhas, é igual acontece com Lima no Peru. Ela também não chove por conta disso. As nuvens passam e vão chover em outro lugar, mas nunca chove ali em Lima. Tanto que o pessoal diz que muitas casas não têm nem telhado, porque realmente nunca chove em Lima. Não sei se você já ouviu falar isso. E, e bem no início, acho que tu falou,
E faz sentido também, porque na Grécia era tudo pela mitologia, né? Teve os 100 Decaligastia lá, foram os deuses vindo do céu, né? Aquela coisa. E tu falou, acho que bem no início, que Platão, isso ele tirou dos egípcios, né? Alguém, acho que é a primeira vez que É, foi parece Critos, né? que eu lembro ali que tu É. falou bem no início. Então, e os egípcios, deixa eu ver naquela época, de Adão e Eva já. No livro fala do formato da cidade, do jardim, que era círculos concêntricos, Não fala, né? Não fala. porque Nesse tudo, ponto não sempre que fala. O que procuram, fala é que havia milhares de quilômetros de canais de irrigação. E aí parece coincidir com a história da Atlântida. porque sempre que tudo que eu vejo na televisão de Atlântida Sempre tem são esse desenho circular, círculos, né? É, são ilhas. é isso aí. E parece até que é o símbolo, né? Esses círculos assim, dá a impressão até que é o símbolo da, como é que é, da bandeira, né? É, De Micael. tem umas Outra imagens coisa muito também, bonitas, a do, cidade de Ur, começa com UR, né? Urântia, Ur, né? Muita coincidência. Ur É, é terra, né? é terra. Ur é terra. Terra. E outra coisa também que eu achei legal. Mas agora não lembro. Depois, quando eu lembrar, eu falo. Diga, Roberto. Olha, eu postei no grupo da escola um vídeo mais recente do Robert Sarmast. E nesse vídeo, além dele mostrar as imagens da suposta inundação do mar Mediterrâneo, ele cita alguns trabalhos mais recentes de pesquisadores que analisaram o solo naquela região submersa e constataram cientificamente que aquilo era terra, não era inundada. E aí ele vai citando no vídeo a ligação entre a Europa e a África, e como é citado no livro de Urântia, e como os pesquisadores mensuraram essa inundação. Então, tem mais comprovações científicas. Chega a ser impressionante a coincidência do que está relatado no livro de Urântia, os detalhes, e o que os pesquisadores descobriram. Muito legal. Depois vocês assistam lá o vídeo. Tá aqui no grupo da escola, depois eu posso compartilhar com vocês. Eu tinha Mas mais é material, diferente. depois eu perdi o site dele. Estava vendo aqui, a ciência diz que o estreito que ele se rompeu lá há 5 milhões de anos. A diferença é muito grande, né? É muito grande. Para Por isso que eu ser comentei. depois de Adão e Eva. Mas o livro de Urântia não fala que foi isso, né? Ele não fala que foi por conta disso. Ele diz que houve alguns vulcões na região que Hum. causaram esse afundamento de terra. E aí a região onde era o jardim agora está submerso. A diferença do que o Roberto defende para a ciência é muito grande, o Robert. É, é que a ciência também ela se retrata com muita frequência, né? Às Não vezes estou ela dizendo que tem uma também estão ideia, depois certos, né? descobre coisas novas e vai construindo, Não que ela esteja certa, mas eu achei a né? diferença muito grande. Até porque, não sei, aí teria que pesquisar, né, se tem alguma outras referências ali sobre o Estreito de ver Onde se você tem. leu esse negócio aí do
Estreito de Eu peguei Gibraltar. no Google ali mesmo, agora, enquanto o Roberto estava falando, eu fui. Olha só, veja bem, eu acabei de ler um aqui que diz assim, ó, esse episódio aconteceu há 6 milhões de anos, quando a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico foi fechada. Então, assim, houve um fechamento ali. A desconexão fez com que o grande parte do Mar Mediterrâneo evaporasse e aumentasse a salinidade da água. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Tectonophysics. Então, aqui está falando de que houve um fechamento. Aí tem que ver em que época que ele voltou a abrir, né? Ah, eu achei esse aí que tu falou, ali. Ele fala 6 milhões, depois o outro que eu achei que ele diz assim, 5 milhões e 300, ele abriu. Aqui, deixa eu ver aqui, tem uma reportagem aqui que fala assim, o Mediterrâneo quase secou, mas foi salvo por um dilúvio. Novas evidências reacendem um longo debate sobre como o mar se conectou ao oceano. O reabastecimento do Mediterrâneo, cerca de 5 milhões de anos atrás, pode ter sido a maior inundação da história do planeta. Aqui ele fala que reabriu em 5 milhões de anos. Mas vai que Foi ele que eu. fechou e abriu, pelo jeito, né? Seria uma teoria. Se for um vulcão, pode até acontecer, né? É, Na época de Adão e Eva, ele não. Acho que não estaria aberto ali, senão. é que a diferença é muito grande. Adão e Eva é 37 mil anos, né? Não Pois dava. é. Quando fala em Mas para ele milhões de anos, aí ter muda sido tudo. aberto, para ele ter sido aberto há 5 milhões de anos, acho que não sei se eles iam conseguir construir o jardim ali. É, Então, outro dia Já eu ia vi estar uma tudo vidente, inundado. tem uma vidente que fala que vai ter uma catástrofe muito grande com o vulcão na Europa e logo em seguida nos Estados Unidos, que você sabe que tem um vulcão muito grande, né? O vulcão de Yellowstone está adormecido, mas a qualquer momento ele pode se romper lá, dar erupção, né? E na Europa também vai ter vários eventos vulcânicos lá. Assim diz, não sei, aí no futuro, né? Diz que o pessoal vai correr tudo para o sul. Então é possível, né? Porque um vulcão é uma coisa meio inesperada, assim, e que pode, se forem vários vulcões, pode causar, assim, uma catástrofe grande na região, né? No caso ali, se foi em Chipre, não é uma região tão grande, o que pode ter acontecido, né? é isso. Bom, pessoal, então é isso.